a Polícia Federal prendeu um suspeito de ser o mandante do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. A gente vai falar sobre esse assunto com o Kleber Caripuna, coordenadora de projetos da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e com Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Oi, Kleber. Oi, Eduardo. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos que nos escutam, nos veem, não ouvem. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Marilu. Bom dia, Kleber. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual e estamos aqui à disposição. Bom, então a gente já vai repercutir já com vocês dois o fato, né, de que a Polícia Federal prendeu na sexta-feira o Rubens Vilar Coelho, né, conhecido como Colômbia, suspeito aí de ser o chefe do esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico por meio da pesca ilegal no Vale do Javari e que estaria justamente sendo considerado, né, um mandante, né, e eu gostaria que vocês falassem sobre essa prisão, se vocês concordam, enfim, de que ele seja realmente o mandante ou existem mais pessoas que estariam por trás deste caso. Inicialmente, Kleber, você. Obrigado, Marilu. Então, acho que o caso ainda está muito longe, sabe, de ser ainda, né, concluído, né, ainda precisa muitas coisas ficarem evidenciadas, né, a própria prisão agora do Colômbia, né, que é peruano, mas de codinome Colômbia, né, até então o que se tem mesmo de crime dele é que, né, existem vários documentos falsos, né, que têm a identidade, né, tanto no Brasil como no Peru, como na Colômbia, né, e precisa ainda se apurar muito, né, para saber se ele de fato é o mandante, se ele é um mandante do mandante, né, mesmo de alguém que esteja muito mais por trás disso, como a gente vem denunciando já desde o início, né, a própria Univaja lá na região, né, já vem denunciando isso há muito tempo, né, esse é um crime, né, que ocorre ali na região, que é uma cadeia, uma rede de atores, né, que vão ali desde, né, do envolvimento, né, de possíveis, né, pessoas localmente, nas comunidades ali próximas da terra indígena Vale do Javari, né, e vários outros, né, que se, né, somam nesta grande rede e que talvez o verdadeiro mandante, né, não acredito muito ainda, que além do que a investigação possa nos trazer, não acredito muito que o Colômbia seja, né, até então, o principal mandante de todo esse assassinato ocorrido com Bruno e Dom, né, e eu acho que assim, a gente tem que seguir, né, num contexto agora, recentemente, né, os corpos foram enterrados, né, com seus familiares, né, nós do movimento indígena, indigenistas, ambientalistas, né, aliados, parceiros aí dos povos indígenas, né, em solidariedade a Bruno e Dom, em vários locais foram feitas várias vigílias, né, principalmente no dia, né, do velório, né, do Bruno, né, e agora se inicia para a gente uma nova fase desse processo, que é de fato exigir a verdadeira justiça, né, para esse caso do assassinato do Bruno e Dom. Né, a gente está vivendo uma enxurrada de ataques, né, contra os defensores, né, dos povos indígenas, defensores do meio ambiente, defensores de direitos humanos. Né, logo na sequência da semana que foi enterrado o Bruno, né, na semana seguinte ocorreu o caso, né, nos Guarani Kaiowá lá de ataque, né, de assassinato. Então, isso tudo está atrelado, sabe, é uma grande, né, rede de criminalização de ódio, sabe, de intolerância, que uma coisa é desvendar, né, o caso Bruno e Dom, o assassinato, o crime, os mandantes, os verdadeiros mandantes, e uma outra coisa é também a gente trazer para esse contexto um debate que vai muito além, né, infelizmente, muito além da morte do Bruno e do Dom, mas que tem, né, uma questão política institucionalizada em nosso país, principalmente neste atual governo, né, que criminaliza, que persegue, que mata, que assassina, né, essas pessoas que trabalham com a gente. Exato. E, Eduardo, como é que você tem acompanhado, né, essa investigação, agora a prisão do Colômbia, e exatamente o que o Kleber acabou de dizer também, a respeito dessa violência que atinge não só
né, os indígenas ali na Amazônia, mas também em outras partes do Brasil, Mato Grosso do Sul, que a gente teve recentemente, o caso que ele acabou de citar, e inclusive o próprio pessoal da FUNAI, lideranças indígenas, continuam sendo intimidados. É isso, Eduardo? Marilu, concordamos totalmente com a justificativa do Kleber, porque a região ela continua abandonada. A prisão de um possível mandante é importante, mas ela não vai resolver a situação, né? Há uma política de desestruturação do Estado brasileiro e colocar a população refém, né, do crime organizado e justamente das políticas públicas, fora das políticas públicas. E aquela região é um retrato desse desgoverno e dessa filosofia, né, de governo. Lá impera a impunidade, né, a população está refém, né? A Univaja, a direção da Univaja, está sem poder atuar, né, porque eles estão sendo ameaçados, né? Portanto, os próprios agentes públicos da região, como a FUNAI, né, os seus agentes, aqueles mais compromissados, continuam sendo ameaçados. Tivemos a informação que a semana passada, né, um grupo de pessoas invadiu a sede da FUNAI, né, mesmo a segurança do prédio tentando reagir, mas eles invadiram à procura dos diretores da FUNAI, né? E a direção da FUNAI aqui em Brasília e o governo federal não toma nenhuma providência com relação a isso. Mesmo diante da gravidade do crime, da situação, mesmo diante da comoção nacional e internacional, o governo brasileiro continua impassível, continua sem se movimentar no sentido de mudar o seu posicionamento ali na região e, ao mesmo tempo, a tomada de providências. É claro que achamos importante o declínio, né, da Justiça Estadual em remeter, né, o inquérito policial para a Polícia Federal. A Univaja já vinha solicitando isso, os povos indígenas já vinham solicitando isso, e foi importante esse passo, né? Também o pedido que a DPU e o MPF fez para que a União fosse condenada por abandonar a região, por abandonar os órgãos públicos naquela região. Então, um pedido de indenização para a União. E também é importante essa mobilização que continua da sociedade nacional e internacional com relação a esse aspecto. Há os servidores da FUNAI, principalmente ali associados à INA, que constantemente têm feito atos em frente ao prédio da FUNAI aqui em Brasília, solicitando providências, né? E os povos indígenas nas suas regiões, que têm colocado cotidianamente a memória, a lembrança e a reivindicação de providências com relação a esse crime. Então, a sociedade ela está mobilizada, né? Mas, infelizmente, o governo ele tem abandonado e a região continua abandonada. Só estou acrescentando aqui o que o Eduardo já falou a respeito, né, dessa questão aí para a esfera federal, né? Na semana passada, a juíza responsável pelo processo, a Jacinta Silva dos Santos, da comarca de Atalaia do Norte, Amazonas, decidiu enviar o caso, né, para a Justiça Federal. Ela atendeu o pedido feito pelo Ministério Público do Amazonas, que considerou que o caso é de competência federal. Kleber, exatamente, a motivação do crime está relacionada exatamente com os direitos indígenas, não é isso? Então, portanto, o tema é de responsabilidade da Justiça Federal. Concordo completamente, né? A Univaja mesmo já vinha, né, reforçando isso já de muito antes, né? Na verdade, as denúncias que a Univaja localmente vem fazendo já há mais de 2 anos já reforçam por si, tanto para a FUNAI, Ministério Público Federal, né, Polícia Federal, né, órgãos locais do governo do Estado, mas principalmente esses 3 órgãos, né, no nível federal, né, já evidenciavam, né, a importância, né, dessa atuação, né, dos entes federais, né, nessa atuação ali na região. Com o assassinato, infelizmente, de Bruno e Dom,
né, isso só se caracteriza, se fortalece cada vez mais, e é de competência, sim, né, da Justiça Federal tratar, né, esse caso e elucidar, né, toda essa situação, que para a gente é muito, né, é muito angustiante, né, ainda, né, a gente vendo essa crescente de ódio, né, em nosso país, né, essa onda, né, ao máximo, crescendo e fazendo com que, né, o assassinato de pessoas, né, o crime organizado seja algo banalizado, né, isso atrelado a um discurso de ódio, principalmente do atual presidente do nosso país. Então, nada mais, né, justo e correto desta investigação estar nas mãos agora da Justiça, né, da Polícia Federal, para que, de fato, a gente consiga avançar ao máximo, e como diz Eduardo, né, não é apenas a elucidação, né, dos mandantes do assassinato de Bruno e Dom, é a elucidação de toda uma esfera, uma estrutura que opera naquela região, né, de crime organizado, que é denunciado há bastante tempo e que precisa ser dada uma resposta, não só aos povos indígenas ali da região, não, né, a população brasileira em geral que vive ali naquela região, né, de fronteira, né, e que é constantemente vítima, né, desse descaso, né, dessa omissão, né, ou dessa ação, né, na verdade, né, deste governo ali na região, né, de Atalaia. Quer dizer, e não só, né, nós aqui, povo brasileiro, enfim, todos os indígenas ali da região querem uma resposta, mas também o mundo, né? Você viu que na quinta-feira passada, né, o Parlamento Europeu está aumentando aí a pressão, né, sobre o Brasil, para que as mortes do Bruno e do Dom realmente sejam esclarecidas, e, segundo o próprio Parlamento, né, com uma investigação rápida, completa, imparcial e independente. E, de acordo com os parlamentares, né, inclusive foi aprovado um texto pelos 362 parlamentares, que diz o seguinte: repudia a deterioração dos direitos humanos no Brasil, desde que, exatamente o que você acabou de falar, né, Kleber, desde que Jair Bolsonaro chegou ao poder, né, e indica exatamente que esses assassinatos estejam, sim, associados a essa violência sistêmica, né, contra os povos indígenas. Então, enfim, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, essa força, né, que o Parlamento Europeu, enfim, que essas lideranças políticas internacionais, essa pressão toda, né, que está sendo feita aqui no Brasil, até que ponto isso pode realmente, de fato, contribuir para a elucidação aqui dos fatos, hein, Kleber e Eduardo? Bom, eu considero de suma importância, né, a cooperação internacional, a participação, né, de atores da sociedade civil, né, de parlamentares, né, de outros países, nessa pressão, que isso não é um problema, né, somente porque a gente está falando de um crime ali na região, né, que, segundo as investigações, né, a principal base é a pesca ilegal. Claro que temos outros fatores por trás disso, né, claro. Né, e isso está muito atrelado a um crime ambiental, isso está muito atrelado à discussão, um debate sobre as mudanças climáticas que a gente vive hoje recentemente. Então, isso passa a ser, sim, uma preocupação da sociedade, né, internacional também. Né? Não é o discurso de que a Amazônia não é nossa, de que entregar a Amazônia, de que quem manda no Brasil, quem manda... Não se trata disso, se trata de ter forças unidas, seja nacionalmente ou internacionalmente, para elucidar crimes, elucidar organizações criminosas que estejam atuando, né, para um crime contra a humanidade, não somente contra os povos indígenas ali na região, né, ou contra o povo brasileiro, mas é um crime contra a humanidade. Então a gente precisa, sim, né, essa semana, esse mês agora, essa próxima quinzena agora de julho, a gente vai estar, inclusive, recebendo, né, visita de parlamentares, né, de europarlamentares no Brasil, a PIB, né, assim como outras entidades da sociedade civil, estão com agendas, né, marcadas com essa equipe de europarlamentares que estão vindo, que é resultado também, né, no caso, né, dos povos indígenas, de agendas que a própria PIB vem desencadeando já principalmente desde 2019, né, nessas agendas internacionais, né, em parceria, né, junto a outros países, para justamente, né, denunciar
né, o que vem ocorrendo no nosso país, principalmente relacionado aos povos indígenas, sobre a questão da ameaça aos direitos humanos, enfim, aos direitos territoriais desses povos. Né? Então, acho que é super importante, super válido essa atuação, né? Não é interferência, né? Mas essa atuação, né, colaborativa, né, de entidades, né, de instituições internacionais para, né, o fortalecimento dessa luta contra qualquer tipo de crime que seja. Eduardo, sobre essa pressão internacional. É muito importante, Marilu, e concordo plenamente com o Kleber. Nós tivemos essa decisão do Parlamento Europeu. Veja bem, o Parlamento de todos os países da Europa, né, se posicionando, né, contra esse tipo de política que o atual governo prega, que é uma política do armamento, uma política de desestruturação das políticas públicas, uma política da barbárie, né, para toda a população brasileira. Haja visto o que tem acontecido, né, quando o próprio presidente da República incentiva a população brasileira a se armar aí às ruas, né? Veja o que aconteceu nesse final de semana com o Marcelo, né? E o que tem acontecido lá no Mato Grosso do Sul, o que tem acontecido no sul da Bahia com os povos indígenas. Então, isso é uma situação que não pode acontecer, porque vai contra a própria humanidade, a própria vida. Tanto nós temos uma situação, de fato, que a comunidade internacional está preocupada, né? E a população brasileira tem que ter consciência disso. Não é uma questão de ideologia, não é uma questão de ser de direita ou de esquerda, é uma questão de humanidade que está sendo colocada, é uma questão de agressão à vida do ser humano, é uma questão da barbárie, né? E nós não podemos permitir isso, porque todos nós, tanto quem está no campo, povos indígenas, populações tradicionais, populações urbanas, está correndo risco de vida, está nessa insegurança permanente. Portanto, os povos indígenas têm denunciado isso desde 2021, que estão aqui em Brasília se mobilizando, denunciando, dizendo para a população: precisamos nos mobilizar, precisamos dar um basta nessa situação, porque o que está acontecendo com eles vai acontecer com todos, né? Interfere na vida de quem está na cidade, interfere na vida do trabalhador brasileiro, haja visto o que ocorreu lá em Foz do Iguaçu nesse final de semana. Então, é uma situação terrível e parabenizamos aqui o Parlamento Europeu por essa decisão, né? E, repito, todos os órgãos internacionais e nacionais têm se posicionado contra, mas, infelizmente, esse governo ele continua insensível e nós precisamos dar um basta nessa situação. Portanto, também uma opinião aqui do Kleber, né, a respeito exatamente da morte, né, do Marcelo Aloysio de Arruda, ele que era guarda municipal, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. É isso que o Eduardo falou, não é mesmo, Kleber? Está atingindo todos, tanto da cidade como do campo, como das aldeias. O clima de ódio, a beligerância realmente está tomando o Brasil, na sua opinião, Kleber? Totalmente. Eu vendo ontem, lendo com mais calma, né, toda a situação que ocorreu, né, no assassinato do Arruda, e a própria morte também depois do assassino, né, e... Está no hospital, né? Ele está no hospital. Ainda não foi confirmado ainda, né? Isso, exato. Mas o que, né, a reação também que teve, né, é o clima de ódio que está posto. Isso tem assinatura completa, né, do nosso atual presidente do Brasil. Né? Infelizmente, o mandatário que, né, prega essa política, né, da intolerância, né, do ódio, né, de não poder... Ontem mesmo eu estava numa região em Brasília, né, com manifestações, né, de partidos de esquerda e as pessoas passando, provocando, sabe, xingando, sabe, fazendo, né, ameaças, né. Acho que a gente vive, né, o que a gente sempre defendeu, né, a democracia. A gente vive num país onde, né, as expressões, né, populares, seja de esquerda ou de direita, né, e de forma saudável, elas são totalmente, né, bem-vindas e aceitas, né. É o que a gente defende, a democracia, e não, né, esse crescimento do ódio, né, da intolerância, né, do racismo, do preconceito,
né, que tomou o nosso país e que tem um único culpado, né, como o Eduardo bem colocou, né, um presidente que, né, incentiva a população a se armar, e isso, né, o resultado da morte do Arruda é resultado disso, né, desse incentivo, né, por mais que seja um agente público, né, das forças militares, né, que tinham posse de arma, mas não tenho sombra de dúvida que o incentivo no discurso do presidente o fez muito mais, né, pensar muito mais rápido em fazer uma ameaça a um grupo de pessoas, né, famílias, e a atirar, do que se não tivesse um discurso desse de ódio tão crescente no nosso país. Então, né, isso tudo, né, assim como o caso do Bruno e do Dom, né, dos assassinatos lá no Guarani, isso tudo tem a assinatura de Jair Messias Bolsonaro. A gente precisa dar um basta, o povo brasileiro precisa dar um basta esse ano, né, nessa onda de crescimento do ódio no nosso país. Bom, e com esse apelo a gente encerra a nossa conversa de agora. Muito obrigada, Kleber Caripuna, coordenadora de projetos da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário CIMI. Abraço, Kleber, abraço, Eduardo, até uma próxima. Abraço, obrigado e um bom dia a todos e todas. Obrigada, bom dia. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.